Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês, gente? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui para mais um trabalho para o nosso canal. Gente, eu vou falar de um assunto, não é uma resenha, tá? É um comentário, vou dar a minha opinião sobre um assunto que está em todos os meios de comunicações aí, né? Já passou a época das pessoas se manifestarem, mas eu só pude fazer este comentário agora por conta que eu tinha outras prioridades, né, gente? De quem é que eu estou falando? Eu estou falando da morte do Guilherme de Pádua, não é? O, o rapaz que na época, não acho que no ano de 1992, por aí, ia ser 93, por aí. Foi nessa época. Assassinou, não é? A Daniela Pérez, também atriz. Ele fazia par romântico com ela na novela, que era uma novela da autora, não é? Que era a mãe dela. Então a Daniela Pérez foi morta por ele e a esposa na época dele, eu não me lembro muito bem do nome da esposa dele na época. Depois que eles foram presos, né? Um pouco tempo depois eles se separaram, não ficaram mais juntos. Acho que se juntaram, se uniram só para cometer esse crime na época, né? Porque eles eram casados. Segundo até onde se sabe, um dos motivos, né, principais desta terrível atitude que o casal tiveram foi o ciúme da da esposa na época dele, que tinha da Daniela, porque ele fazia par romântico com a Daniela Pérez, né? A filha da autora Glória Pérez. Mas alguns dizem que não foi isso, que foi porque ele tinha intenção nela, outros dizem que eles tinham um caso e por aí vai. Muitas opiniões, muitas hipóteses foram levantadas na época, né? Resumindo a história, ela era bem jovem, se eu não me engano, ela tinha na faixa de 22 anos de idade quando foi assassinada pelo casal. Aí muita gente diz assim, ele foi preso, ele pagou o que ele devia, ele não deve mais nada a ninguém, porque ele passou o tempo que a lei brasileira permite, né? Que o criminoso passe. Nossas leis, todo mundo sabe que realmente é muito falha. Precisaria de uma reforma urgentemente. Já passou da época, né? De ter essa reforma. Muitos presidentes que assumem dizem que vai mudar as leis e as leis continuam aí da mesma forma. A gente não vê mudança, já passou do tempo de mudar, porque para mudar as leis tem que mudar também a nossa Constituição, então eles não querem mexer, deixa tudo como está. E também tem os privilégios, tá? Que eles, quando eu digo eles, gente, eu estou falando de quem faz as leis, tá? Do nosso país, no caso os políticos, né? Eles têm interesse em não mudar, em deixar como está. E por aí vai, e nisso as nossas leis realmente são muito falhas. As pessoas que cometem crimes hediondos não pagam o suficiente, tá certo? Eu acho assim, se você pegou 30 anos, você tem que cumprir 30 anos, mas aqui é diferente. Aqui parece que, se eu não me engano, ele cumpriu um terço da pena, 6 anos ou foi 7 anos, uma coisa assim. Entre 6 a 7 anos ele cumpriu e já aí saiu livre, leve e solto, com a ficha limpa, que já cumpriu, né, o que tinha que cumprir, já pagou o que tinha que pagar diante das nossas leis brasileiras, tá, gente? Mas eu nunca achei correto ele ter tirado tão pouco tempo de cadeia. Acho que foi pouquíssimo tempo pelo crime hediondo que ele e na época a esposa dele cometeram. Então os dois estão livres, os dois reconstruíram suas vidas, não é? Casaram, tem família, tem filhos, não é? E a Daniela foi quem perdeu a vida muito jovem, e a dor da mãe, né, que ficou aí sem a filha, é uma coisa que nunca vai acabar. Quem é mãe sabe, quem perdeu filhos sabe a dor que é de uma mãe perder um filho, né? Nada no mundo alivia, nada no mundo cura esta dor. Mas muita gente acha que não, que o Guilherme já tinha feito o que tinha que ser feito, pagou o que tinha que pagar. Eu não penso assim não, tá? A minha opinião é que ele deveria ter
continuado na cadeia até terminar o último dia que deram a ele no julgamento, né, de sentença. Mas se eu não me engano, até a sentença dele na época foi muito pouca, não chegou nem a 20 anos, se eu não me engano, tá, gente? Se eu não me engano, não chegou nem a 20 anos de pena, né? A sentença dele, na minha opinião, foi muito branda para o crime que ele cometeu. Ele deveria ter pego a pena máxima, né? A pena máxima aqui no nosso país é de 30 anos. E 30 anos ainda seria pouco para o que ele fez junto com a ex-esposa hoje dele, né? Eu só sei que eles dois conseguiram liberdade rapidinho, não passaram muito tempo na cadeia, e as nossas leis, como eu falei aqui, são falhas, e reconstruir as suas vidas. Eu fico até às vezes pensando, sabe, gente, eu paro para pensar como é que uma mulher, eu não sei como é que uma mulher, gente, voltando a falar, consegue, né, casar, se relacionar com um homem onde ela sabe que ele tirou a vida de uma outra mulher, seja por que motivo for, certo? Seja por que motivo for. Né? Eu não sei como é que ela consegue amar um homem dessa forma, dessa natureza, sabendo que ele cometeu este crime, né? E parece que não aconteceu nada, porque eu vou dizer uma coisa para você, gente, eu pensaria, aliás, eu não conseguiria me relacionar com um assassino de forma nenhuma, principalmente de mulheres, né? Assassino de forma nenhuma, e de mulher muito menos. E as mulheres hoje em dia, né, se relacionam numa boa. Eu acho que elas pensam assim, elas pensam como as amantes pensam, não é? Ah, comigo é diferente, comigo ele não vai fazer, ele me ama, eu sou diferente, eu sou melhor, eu sou boa. Não é assim? As amantes pensam isso, né? Que o homem traiu a mulher com ela, mas jamais vai fazer a mesma coisa com ela, porque ela é melhor do que a mulher do homem. E eu acho que o pensamento dessas mulheres que se casam, que se relacionam com esse tipo de gente, de homem, né? E no caso também o homem se relaciona com mulheres também que são assassinas, como a ex de Guilherme de Pádua também, né? Conseguiu aí um casamento, casou com uma pessoa. Eu também não sei como ele teve coragem, né? Mas acontece. Mas é mais fácil, mais comum a gente ver mulheres se relacionando com criminosos, no caso, né? E eu não sei como elas conseguem. Você vê o goleiro Bruno conseguiu casar, reconstruiu a vida, está aí vivendo muito bem, obrigado, com a outra família. E até hoje não se sabe onde está o corpo, né? Como é o nome dela? Esqueci agora o nome dela, gente. Eu sei que o sobrenome é Samúdio. Não apareceu o corpo da mãe do filho dele, que ele foi o segundo, né? Ele foi acusado e segundo foi preso por conta disso. Ele foi o autor intelectual, foi o mandante, né? Elisa, lembrei agora o nome dela. Ele foi o mandante da morte da Elisa Samúdio, que é a mãe do filho dele. E foi por conta deste filho, deste nascimento desse filho, que foi bolada aí toda essa trama, essa tragédia contra a Elisa Samúdio. E até hoje o corpo dela não apareceu, mas ele também conseguiu casar, reconstruir sua vida, tá aí vivendo muito bem. Então eu não consigo entender como é que essas mulheres conseguem, mas tá aí, não é? Todos esses assassinos e outros que a gente nem conhece também conseguem, não é? Refazer as suas vidas. Você não vê também aquele caso dos irmãos Cravinhos, né? Da Susana Ristoff, que mandou matar também os pais. Eles todos estão soltos, não é? E estão aí, refizeram as suas vidas, casaram, têm filhos. Então, gente, eu não consigo entender como eles conseguem, aliás, como existem mulheres, não é? E homens também que conseguem se relacionar com assassinos e assassinas. E voltando ao caso do Guilherme de Pádua, gente, eu não tenho essa evolução ainda, tá? Me perdoe quem tem a evolução de dizer assim, eu perdoo, que eu já vi, viu, gente? Não estou inventando, não, eu já vi sim. Já vi pais, mães dizer que perdoou o assassino de um filho seu ou de uma filha sua. Já vi várias vezes em entrevistas aí aos jornais, as mães dizendo que perdoa, né? Os assassinos dos filhos. Eu não tenho essa evolução não, gente. Eu fico admirada quando eu vejo uma mãe, um pai dizer que perdoa a pessoa que tirou a vida dos seus filhos. Eu vou ser sincera, eu não tenho
essa evolução tão grande assim ao ponto de perdoar uma coisa dessa natureza. Que Deus me livre nunca aconteça na minha vida. Porque eu não tenho essa evolução de chegar aqui para vocês e dizer, eu perdoo. Não, gente, não tenho. Sinceramente, eu não cheguei a esta evolução. Minha evolução ainda falta muito para chegar a este ponto. De perdoar um assassino de um ente querido meu. Principalmente filho, né, gente? Que é uma coisa que a gente ama acima de qualquer coisa. E muitas mães e muitos pais já vieram a público dizer que perdoava os assassinos dos seus filhos. Eu não cheguei lá ainda não, tá? Essa evolução, não cheguei, nem sei se um dia eu chegarei, tá? A essa evolução de perdoar uma atitude dessa com um ente querido meu. Não sei se chegarei a essa evolução. Sei que no momento eu não consigo, tá? Ter esta atitude de perdoar. Então, não é porque ele faleceu, foi embora, que eu vou dizer que ele virou santo, né? Não, gente, não. Eu acho que se a justiça dos homens foi falha, porque ao meu ver foi, não é muito falha, e é sempre falha, principalmente aqui no nosso Brasil, que as leis são muito brandas, por isso que a impunidade impera e por isso os crimes cada vez aumentam mais. Então, é aquela coisa, né? Se a justiça da terra foi falha, a divina, às vezes, a gente diz assim, a justiça divina demora, mas não falha. Mas não é que demora, é que o tempo de Deus não é o nosso, né? Deus tem o tempo dele, a gente quer tudo para ontem, mas Deus sabe de todas as coisas, ele sabe a hora de agir, como agir e o tempo dele. Então, eu acho que chegou o tempo, não é, de Deus agir em relação a esta pessoa que é o Guilherme de Pádua, tá bom? Então eu acho que a justiça da terra foi falha sim, muito falha por sinal, mas a justiça divina chegou no momento que Deus achou que deveria chegar e chegou o dia dele partir, né? Ainda jovem, se eu não me engano, tinha 53 anos, não era tão jovem, né, como a Daniela Pérez, que tinha 22 anos na época que ele assassinou ela, mas ainda era relativamente jovem, né, gente? 53 anos, ainda tinha bons anos de vida aí para viver, mas chegou o momento dele partir e acertar as contas dele, não é? Com Deus, não é? Aí é com ele e Deus agora. Mas dizer que eu lamentei, eu fiquei triste, não sou hipócrita a este ponto. Não lamentei, não fiquei triste e também nunca desejei nada de mal. Nem porque eu não sou desta. Não é do meu feitio ser assim, desejar mal a quem quer que seja, nem a ele, nem a quem quer que seja. Mas eu nunca perdoei o que ele fez, tá certo, com a Daniela, embora eu não tenha parentesco nenhum com ela, mas gostava dela, me coloquei no lugar da mãe dela. Na época foi um crime que abalou o nosso país e eu nunca cheguei ao ponto de chegar, assim, pensar como muita gente pensa. Ele cumpriu a pena que deveria cumprir, não deve mais nada a ninguém e tem que viver a vida dele numa boa. Não, eu não penso assim, nunca pensei. Acho que ele não cumpriu quase nada de pena, a pena dele foi muito branda, mas é aquilo que eu falo, né? Quando a justiça da terra falha, a divina chega e faz a justiça, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, que Deus o tenha e que ele acerte lá as contas dele com o Senhor, com o nosso Pai. Mas que eu não lamento em nenhum momento o que aconteceu com ele, de forma nenhuma. Tá bom? Eu acho que aconteceu porque tinha que acontecer, todo mundo tem o seu dia, todo mundo tem sua hora, independente do que ele fez com a Daniela. Chegou o dia dele e agora foi feita a justiça divina, né? Já que a da terra foi falha. Então é isso, gente. Eu quis dar a minha opinião aqui sobre esse caso, porque é um caso de grande relevância aqui no nosso país, né? E está aí em todos os canais, cada um dando suas opiniões. Então eu gostaria, e estou aqui para dar a minha, tá? Não lamentei nada, não fiquei, como muita gente diz, triste. E o que eu achei mais interessante, gente, não sei se vocês também acharam, foi o líder da igreja dele, não me lembro bem o nome dele agora, dando a notícia da morte do Guilherme de Pádua. Parecia que ele estava dando uma notícia maravilhosa, com um sorriso de orelha a orelha. Eu nunca vi uma coisa daquela. Eu acho que é o jeito dele ser, né? Porque a forma como ele estava dando a notícia da morte de uma pessoa, independente que tenha sido Guilherme de Pádua ou não, realmente
foi hilário. Eu nunca vi uma pessoa dar uma notícia de uma morte daquele jeito que este líder da igreja, que o Guilherme de Pádua fazia parte, inclusive ele já era pastor, não sei como pode, mas era, deu a notícia da morte dele. Eu até fiquei rindo da forma como esse líder da igreja do Guilherme de Pádua deu a notícia do falecimento dele. Foi muito engraçado, por sinal. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deu like. Quem não gostou, também pode dar o seu dislike. E a minha opinião sobre a morte do Guilherme de Pádua é essa: lamentar, não lamento. Chegou a hora dele. O tempo de Deus é o tempo de Deus. E Deus sabe de todas as coisas. Tá bom, gente? Então, beijos e até o próximo vídeo.